7, ele diz que a lei foi dada por Moisés, mas a verdade e a graça foi dada por Cristo Jesus. Então Deus deu a lei para o homem, para que o homem vivesse uma vida de santidade. Quando Deus dá a lei para o homem, Deus dá a lei para que o homem vivesse uma vida reta e justa diante do eterno. Porém, a lei, ela apontava o caráter do pecado e denunciava o mesmo. Tiago, escrevendo na sua epístola, ele diz que se o homem cumprir todos os requisitos da lei, mas tropeçar em um, ele caiu em todos. Na terra não havia ninguém que fosse capaz de cumprir toda a lei. Desde que a lei foi estabelecida por Deus através da instrumentalidade de Moisés, não existia nenhum homem na terra que foi capaz de cumprir todos os requisitos da lei. Então, Deus entende que a humanidade está aprisionada pelo pecado. Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 7, do versículo 8 ao 13, ele diz que a lei foi nos dado como bênção, mas como ela apontava o caráter do pecado e denunciava o mesmo, de nos beneficiar, algo que nos foi dado para nos beneficiar, na verdade acabou nos prejudicando. Algo que foi nos dado para ser bom acabou nos tornando maus. Por quê? Porque na terra não havia nenhum justo sequer que pudesse cumprir toda a lei. Para os irmãos terem ideia, a lei dos sacrifícios levíticos dizia que se o homem pecasse, foi o próprio Deus quem disse isso para Moisés. Ele disse no Éden: de todas as árvores que existem no meio do jardim, vocês podem comer, exceto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que vocês comerem, certamente morrerás. Uma das características do pecado é trazer a morte. Então, na lei levítica, todo homem que pecava no Antigo Testamento, ele teria que ser condenado à morte. Mas se fosse assim, não restaria nenhum homem na terra, porque não havia justo. Então Deus traz a lei através do sacerdócio pela ordem de Arão, o sacerdócio levítico. Deus traz uma lei dizendo que toda vez que o homem pecasse, ele deveria apresentar um animal como sacrifício em lugar da sua própria pessoa. Todos os animais que morriam no Antigo Testamento, na verdade, eles eram uma tipificação do sacrifício que seria vertido na cruz do Calvário. O escritor aos Hebreus, ele diz que todas as coisas passadas da lei, na verdade, eles eram sombras daquilo que estava por vir. Então todos os cordeiros que morriam no Antigo Testamento, eles serviam na realidade para apontar um futuro que era eminente, o Calvário.